dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Que a paz do Cristo seja conosco e que nós possamos ser com ela. O Evangelho desta semana nos traz reflexões da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17, que nos fala a respeito dos deveres dos cristãos entre os gentios, para com a sociedade e para com as autoridades. Antes de começarmos a nossa reflexão da semana, faremos a nossa prece. Traremos o capítulo 4 do livro Mãos Unidas, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, com o tema Esperança Sempre. Pai de infinita misericórdia, rogamos esperança sempre. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Irmãos, contemplamos o céu nos dias em que a sombra ameaça ou invade nosso coração. E pensemos em Deus, no seu infinito amor, o amor que verte do Criador para todas as criaturas. O sol que nos aquece e nutre, assim como a terra que nos fornece o alimento, a bênção das chuvas, as estrelas que nos acompanham nas quedas e no levantamento. Busquemos nossa reflexão na conversa íntima com Deus e não deixemos nos arrasar pelas aflições transitórias que nos visitam com fins regenerativos ou edificantes. É possível que as tribulações diversas nos sigam e nos alcancem. Confiemos em Deus, Pai de amor e misericórdia. O impulso do seu amor que verte em nós é irresistível, retificante, ampara e consola qualquer dificuldade, seja qual for o precipício que nos aguarda nas jornadas do Espírito imortal. Recordemos sempre do amor de Deus. E seja qual for a espécie da provação que nos aguarda, seja qual for as amarguras das horas, que possamos continuar trabalhando na sustentação do bem geral, servindo a Deus, seja qual seja a prova em que nos encontramos, pois sabemos que logo sentiremos o amor brilhar como o sol resplandecente dentro de nós, brilhando para todos, pois sabemos que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Que Deus seja conosco e que nós possamos ser com Ele sempre. A epístola do apóstolo Pedro nos diz: Amados, exorto-vos como a estrangeiros e viajantes neste mundo, a que vos abstenhais dos desejos carnais que promovem guerra contra a alma. Seja bom o vosso comportamento entre os gentios, para que mesmo que falem mal de vós, como se fosseis malfeitores, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visita. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, seja ao rei
como soberano, seja aos governadores como enviados seus para a punição dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, pois esta é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, tributai honra ao Rei. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Vamos, depois dessa leitura, trazer reflexões a respeito do comentário do benfeitor Emmanuel, para que possamos ter elucidações nessa nossa jornada. Pois somos peregrinos e forasteiros e estamos sujeitos às instituições humanas, a ordenações de temperamentos impulsivos que, se aproximando das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existentes no mundo. Pensemos. Jesus será patrono da desordem? O Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos. Devemos nos submeter às ordenações humanas, sim, mas sempre por amor. O Senhor Divino nos convida à prática do bem, pois essa é a vontade de Deus. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus que se faça o bem, impondo o silêncio à ignorância e à loucura dos homens. A providência divina te concede meios acima de nossas forças, a fim de colaborarmos na construção do bem de todos. Por livre vontade é que devemos fazer, e não escravizados ao jugo das circunstâncias, das barganhas, do oportunismo, daquilo que nos convém. Deus nos ajuda para que possamos nos ajudar, honrando a todos e amando-nos uns aos outros, como Cristo Jesus nos amou. Emmanuel nos traz, na revista Reformador, no ano de 1955, na página 243, com o título de Mãos no Bem, uma reflexão para que nós possamos compreender o que é dever de um cristão. E ele nos diz que sabemos que o Cristo espera por nós, acima de tudo, ao lado de nossos irmãos na terra. Onde surgem dificuldades e provas, Ele o aí aguardando-nos a intervenção, para que o concurso fraterno faça-se sentir de pronto. Muitas vezes, porém, diante do companheiro teimoso e rude, exclamamos desalentados que já fizemos de tudo, que não podemos fazer mais nada. Entretanto, Jesus não age para conosco em semelhantes limitações. Não nos cobra tempo, não nos exige.
Todos os dias somos amparados com segurança e tolerância. Todos os dias nós temos a bênção do Pai a nos oferecer oportunidade de regeneração, de reconciliação, de perdão. Estejamos nós dispostos a ofertar mãos cheias de trabalho no templo do amor fraterno, no templo do lar, no nosso templo íntimo. Cada momento é oportunidade de ajudar a cada irmão que, como nós, se mantém na luta, e devemos fazer por amor ao Mestre, ao nosso modelo e guia, aquele que nos sustenta. Nós não somos convidados a favorecer os abusos que nos visitam em forma de apelos à caridade, aos irmãos que se aproveitam, aos irmãos que se acomodam, mas ainda aí podemos auxiliar com o silêncio, com a prece. Todos os nossos irmãos que são vítimas da delinquência, auxiliando para que se desvencilhem das trevas em que se aflige. E assim como nós nos afligimos muitas vezes de situações que nos incomodam, e nos encorajando, nós teremos praticado testemunho de paciência e de boa vontade. Permanecemos assim, meus irmãos, com as almas voltadas para o bem positivo e incessante. E que a cada dia possamos nos levantar, reparando as dores e as inquietações que nos cercam, oferecendo nossas mãos cheias de serviço ao Senhor, seja na pessoa dos outros, seja para com nós mesmos, guardando a certeza de que assim procedemos. Assim, receberemos o socorro espontâneo dos colaboradores do Cristo, de todos os cristãos, de todos aqueles que estão nessa seara do servir. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia, aquela carícia que nos embala, que nos conforta. Mas também deve ser tomada como material na construção e reconstrução da nossa reforma integral, a reforma da nossa casa íntima. Eis aí o necessário dever de todos os cristãos, assim como ensinou o nosso modelo e guia, o nosso irmão maior. Devemos nos conhecer a si mesmo e nos reeducarmos, combatendo o bom combate, o combate íntimo que nos aguarda,
nessa nossa longa jornada evolutiva. Que a paz seja conosco e nós possamos ser com ela, confiando com esperança no Pai de amor e misericórdia que nos ama. Que assim seja.